Naquele estranho final da década de 70, nada havia para se fazer na cidade. A televisão e a indústria fonográfica empurravam velhos formatos. As tendências estavam relacionadas com a disco. Às vésperas da nova década, pouca coisa entusiasmava aqueles que abominavam o coletivismo hippie e o engajamento universitário da MPB. Os aplicados músicos de rock progressivo nada significavam aos garotos que queriam algo próximo de suas vidas. Algo que viesse das ruas, que qualquer garoto de bairro pudesse ouvir e fazer igual. Um instrumento para extravasar a essência contestadora da adolescência. Música e atitudes novas, diferentes da velha e conservadora Curitiba. Essa é a história desses garotos que fizeram o espírito punk se alastrar na cidade de Curitiba. A origem do punk tem relação com a cena musical da Nova York da metade da década de 70. Começou como um movimento musical em clubes undergrounds da área marginal da cidade. O mais famoso, o CBGB, logo atrairia toda a sorte de desajustados e revelaria um punhado de novas bandas, que tocavam uma música simples e rudimentar, com mínimos e distorcidos acordes e letras que retratavam o submundo, o lado decadente da sociedade. Suas influências diretas eram as obscuras bandas dos anos 60. Logo, estas bandas formataram o que viria a ser conhecido como punk. O punk espalhou-se rapidamente na tensa Inglaterra dos anos 70. Inglaterra, sem dúvida, e Bolton, onde eu morava, por ser uma parte industrial, é frio, cinza, feio, chove o tempo todo. Não é um lugar que induz felicidade. Típico para esse tipo de coisas, das skinheads punks. Liderados pelos Sex Pistols, o movimento atacava o establishment, escandalizando a conservadora sociedade inglesa. Aqui era exatamente o que eu senti na Inglaterra. Não ia ter futuro, ninguém ia me dar uma oportunidade, e por isso que eu destruí tudo que tem pela frente. Após alguns shows caóticos, o número de seguidores cresceu e outras bandas apareceram. Todo mundo era capaz, sabe? Era muito fácil tocar e montar uma banda, não precisava ser grande músico. Ninguém sabia tocar e queria tocar, e o punk surgiu lá na Inglaterra como uma resposta a isso, quer dizer, ó, chega do excesso de virtuosismo, do excesso de pompa. Os punks criaram seus próprios veículos de expressão de ideias, os fanzines. Depois, os selos fonográficos independentes, programas de rádio exclusivos e casas de shows para bandas com propostas anti-mainstream. O rock estava ficando cheio de virtuosos, e não é isso. O rock nunca precisou de tanto virtuosismo para ser rock and roll. E é isso que eles queriam resgatar. A ideia do punk foi resgatar essa energia que
começou nos anos 50 e acabou se perdendo, e aí estava virando uma coisa clássica. O rock estava se misturando com jazz, com um monte de coisa que não tinha a ver com o jovem, com aquele garoto que queria simplesmente tocar guitarra. Eu acho que o punk é a resposta para tudo isso. Veio acontecer numa hora perfeita, mesmo para o Brasil. A gente era roqueiro, né, meu? A gente era rock, desde Kiss e tal, né? De repente, no fim dos anos 70 surge alguma coisa mais radical que era o punk rock. No Brasil, o punk fazia sentido porque se encaixava perfeitamente com a realidade social do país. Era o veículo perfeito para expor as dificuldades pessoais, sociais e econômicas nas cidades industriais brasileiras. Então assim, garotão, 14 anos, pá, já experimentando a primeira bomba de gás lacrimogêneo, tal, correndo na polícia, o caralho. De repente você ouve falar numa revista, cara, nem lembro qual, cara, que existia uma coisa nova chamada punk rock. Punk era um troço que a gente via em revista, na revista Pop, coisa e tal, mas não tinha, ninguém tinha ouvido ainda. Aí, a própria revista Pop lançou um disco, chamava Revista Pop Apresenta Punk Rock. Tinha na época, era um disco, que era lançado pela revista Pop, que acho que tinha umas 10 bandas. 2 dos Pistols, Led Zeppelin e Frank Jenkins, 2 Ramones, com Now I Wanna Shift the Blue, que era sensacional. Aí tinha umas bandas, The Jam. Um marco, assim, pô, eu admiro, assim, saca, a coletânea é legal. Então alguém da revista pegou e bolou aquela coletânea e pra gente ficou meio sendo uma discoteca básica. Os primeiros discos apareceram realmente foi na Rock Band. Os primeiros compactos, até os Sex Pistols, coisas desse tipo, eu comprava lá e era um ponto de encontro também de pessoas que compravam, trocavam discos e vinham conversar sobre o assunto, etc. Em 78, surgem as primeiras gangues punk de São Paulo. O começo do punk, antes de começar a rolar lance de banda, que você ia nos lugares só curtir som e agitar um som de punk, cada pessoal de uma área curtia uma área, a gente curtia lá em Pirituba, né? Eu morava na Vila Palmeiras, com um bairro vizinho da Vila Carolina, né? E às vezes as pessoas se encontravam assim num bar, que era na própria Vila Palmeiras, que ia fazer. A gente ia para um som lá na Vila Mazei, que era o Construção, era um salão que tinha lá, doideira aquilo lá. Então a gente fazia umas discotecagens em alguns salões da Carolina, eu lembro de Construção, eu conheci o Clemente, o pessoal do Restos de Nada, conheci o Índio, do Condutor de Cadáver também, então uma série de bandas que estavam começando ali. Isso no ABC caiu que nem uma bomba. Em novembro de 79, surge o programa do Kid Vinil na Excelsior, passando a divulgar os eventos para todos os cantos da cidade. O que me levou a fazer um programa de rádio foi o fato de eu ter passado algum tempo em Londres, entre 77 e 78, e ter pego a explosão do punk, toda a explosão do movimento punk. O programa começou por acaso, eu era personagem, o programa também chamava Kid Vinil. Foi o pioneiro em divulgar punk e new wave também no rádio. Punk eu tocava de tudo, desde Lurkers, aquelas primeiras coisas, 999, sabe? Todo aquele começo mesmo, da geração Undertones, do Buzzcocks. Tinha colega meu, cara, que matava aula na escola, cara, o cara estudava à noite, pulava um pouco do colégio para gravar. Não dava para ter uma ideia de o quanto o programa era ouvido, mas eu sei que era bastante ouvido, porque a gente era o programa que mais recebia cartas na rádio. Tínhamos contatos com bandas lá de fora também, se escrevia muito, se trocava muita correspondência, se trocava discos, aquela coisa toda, né? Surge a Punk Rock Discos, que junto com seu dono, ajudam a divulgar o movimento brasileiro mundo afora. A loja do Fabião, do Olho Seco, tem uma puta importância, cara. Porque qualquer acesso do que rolava no punk rock fora do país, ou era o Kid Vinil, ou era o Fabião com a loja.
Curitiba ainda era uma cidade acanhada e de ar provinciano nos anos 70. Curitiba era Paraná em partes. É isso. Era antigo, antiquado, atrasado. É um estado do interior grande. E isso que era basicamente só isso. Tá? Então o pessoal muito cabeça estreita. Curitiba é uma cidade que é formada essencialmente por polacos, né? A maior colônia polonesa do mundo. Então, Curitiba sempre teve essa característica assim, de ser meio fechadona. E achava muito estranho os curitibanos, na verdade. Mas logo virei um curitibano clássico e passei a falar mal de tudo também. Veja bem, o curitibano no fundo é um tremendo de um pau no cu. Foi em 78 que alguns garotos que gostavam de rock e sentiram-se encorajados a montar sua própria banda. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu via as bandas com os caras tocando que nem o Steve Roy do Yes. Técnico pra caralho. Então esses caras viraram os ultra técnicos. Tudo duro, né? A ciência tocar guitarra. Os solos dessa geração parecem um monte de exercícios colados um no outro. E daí eu falei assim, pô, eu não sei tocar direito, pô, mas eu quero ter uma banda, cara. Eu preciso estudar pra poder ter uma banda? Não. Então essa foi a resposta que o punk deu pra gente. Basicamente foi o Putrefa e o Magrão que estudavam na escola técnica. Sérgio tinha uma guitarra, Magrão tinha baixo. Eu toco, vamos tocar junto. Se juntaram, começaram, e o Sérgio tinha comentado que ele tinha ouvido falar da punk rock. Isso é mais ou menos como começou. Conheci o Kevin com um intermediário pra mim chamado Russo. O Russo, isso aqui é o inglês, o Kevin. Ele mal falava português na época, o Kevin tinha pouco tempo no Brasil. E daí eu fui conhecer o Sérgio Putrefa na Praça do Skate. Ele me fez o convite para assistir um ensaio. E daí que começou. Nasce oficialmente a primeira banda punk da cidade, Carne Podre. Tinha morrido um mendigo a 2 quadras na casa do Zeca. A mãe do Zeca ligou para a prefeitura tirar o corpo do cara. E a prefeitura não demorou tempo para tirar. Aí, Carne Podre. Os ensaios começavam na casa do Magrão até ser expulso de lá, pelos pais. E daí, qualquer lugar que a gente podia ensaiar, a gente juntava todo o equipamento e levava. Nosso point era Rua 15, bondinho na Rua 15, a gente ficava o dia inteiro coçando o saco. Basicamente, só a ideia da tropa subia, descer a Rua 15 e abria a multidão. O pessoal se afastava, deixava o caminho do meio para nós passarmos, etc. Era caminho livre. Era revista pela polícia diariamente, pelo Batalhão de Choque, a Rony, a Polícia Civil, Antitóxicos. Diariamente, 2 ou 3 vezes por dia. Chegava a polícia, mandava tudo encostar na parede, revistava todo mundo, etc. Então é um choque bastante grande para o pessoal daqui em geral. E a cena curitibana também era interessante porque você via gente tocando na Praça do Atlético, na Concha Acústica, você tocava em quase todas as praças de Curitiba, você juntava o povo e saía para tocar. Fazendo um show na Praça do Atlético, eu honestamente não estava esperando mais que 50 gatos pingados. Quando você vê a Praça do Atlético inteirinha lotado, um batalhão de choque em peso lá. Tá? Foi um susto pra gente. Alguém no meio eram 3 bandas juntas, 2 bandas que não eram punks. Alguém teve a ideia de fazer o material de divulgação da banda impresso em papel higiênico. Então a gente comprou rolos de papel higiênico, imprimiu e destacava assim, para o picote. Cada pedacinho era um folderzinho, né? Isso fez um sucesso no cacete, porque nossa, o chamava Carne Podre, era punk rock, isso todo mundo ouvia falar, tal, e era show de graça ainda na Praça Atlética. Conclusão, a Carne Podre tocou assim, tinha 1.500 pessoas. Saiu uma matéria em seguida, acho que uma semana depois, dizendo que nós éramos pobres coitados, adolescentes, e que nossos pais deviam ser expulsos do país. Então virou um estardalhaço imenso. No ano de 79 foi inaugurado o Teatro Universitário de Curitiba, o TUC, debaixo da rua. E tocou uma banda punk da época chamada Carne Podre. Fui em shows do Carne Podre assim que ninguém entendia nada, cara. Nosso repertório era pequeno, então a gente costumava repetir o repertório 2 ou 3 vezes por completo. Até o pessoal ir embora. Carne Podre, uma vez a gente foi fazer... Eu tocava numa outra bandinha de bar, aí fomos tocar no Boqueirão, no Pinheirinho. Cara, era muito foda, porque aí, bicho, ali era foice mesmo, cara. A coisa era pesada, porque não tinha estrutura nenhuma, né? E às vezes você chegava com soco, que nem a carne ia tocar, chegava nos bairros, cara, invariavelmente era massacrada por tomate podre, lixo que os caras jogavam. O pessoal
esse pessoal interagia mais nos shows do que o pessoal da City mesmo, tá ligado? E honestamente, eu acho que durante os primeiros 2 ou 3 anos ninguém nunca viu minha voz. Era tão alto, o equipamento tão ruim, tá? Que ninguém nem ouvia o que eu cantava. Tá? Era uma zona, honestamente, que nós não nos entendíamos no palco. Quando a Carne Podre acabou, em 79, já não existia mais os Sex Pistols e a brasa punk começava a esfriar no resto do mundo. As gravadoras começaram a ficar mais atentas à New Wave. Fatalmente também a New Wave seria mais absorvida comercialmente falando, né? Mas parte daquela garotada continuou a frequentar shows de bandas punk. Estas bandas decretaram que o punk não era mais uma onda passageira e que não tinha morrido na alma daquela geração. Continuaria a ser uma forma de colocar para fora toda a raiva e frustração. O movimento punk, ele, pra mim, se divide em 2 pedaços. 77, que é a explosão das bandas inglesas, né? E depois 81 com o Punks Not Dead, com o advento do punk político mesmo, né? Na São Paulo de 81, acontece um festival itinerante de música chamado Grito Suburbano, que logo se tornaria o primeiro registro em vinil do punk brasileiro. Assim, o punk se tornou a voz da juventude proletária paulistana dos anos 80. Tava acontecendo, tava rolando aquele boom do movimento punk, né? Tava tentando as bandas, o ABC, São Paulo, tinha bastante banda também. Pô, em 82, por exemplo, já tinha os espaços de show, né? Tipo Carbono 14, uns lugares a PUC, né? Vários lugares a USP, abrindo uns lugares para show ali. O movimento não tinha mais como parar de crescer. Ele já começou a crescer ali, ó, punk rock discos, o Largo da São Bento, que é onde ficava os punk do tempo, onde tinha som. A São Bento reunia tribo de todo quanto é lugar, né? Tinha até careca que ficava lá. Foi aí que o que você pode chamar de um movimento ali, que rolou ali, né? Discos foram gravados, documentários, matérias na imprensa e um imenso festival, onde aproximadamente 3.000 garotos de toda a região metropolitana de São Paulo deram as caras. São Paulo em 82 já tinha bastante punk, foi a época, foi o ano do festival Começo do Fim do Mundo lá.
Ali a cena punk estava bem forte, né? Isso deu ao acontecimento desse festival. Né? Tinha uma banda chamada Neuróticos, que era eu. Era o Tonhão, que foi o baterista dos Inocentes. O Ricardo, que é o Morfético, e o Magrão. Participamos lá e foi gravada uma única música. A música chama Careca. O festival foi legal. Agora no segundo dia, infelizmente, assim, devido aos vizinhos, os caras resolveram chamar a polícia e acabar com o festival. No segundo dia foi isso que aconteceu. Mas foi um festival assim, marcou. Marco da Velosa. E você o criou, e ele viveu. Na mesma época, a cena punk carioca estava no auge. Foi durante uma viagem ao Rio de Janeiro que uma banda da nova cena musical curitibana estreitou o contato com aquilo que estava incendiando a juventude do país. Era a Contrabanda, que se apresentava no lendário Circo Voador no início de 83. Nós chegamos lá, tinha um equipamento maravilhoso, cara, maravilhoso. A gente falou, puta, não tocamos num equipamento tão bom, vai ser show, não sei o que. Até que veio um hold lá dos caras e falou, só que esse equipamento tá aqui pro sangue da cidade, ninguém vai pôr a mão, assim. A gente tocou nos amplificadores, cara, que só tinha um botão, assim, ó, de volume. E o volume era assim, talo, 0. Não tinha meio termo, cara. Então, pô, a gente tocou no talo, né, cara? E, porra, ainda assim, cara, fizemos um show bem legal, cara. E as pessoas estavam lá, o Circo Voador no Rio, naquela época, era o que tinha na cidade. Na viagem pro Rio de Janeiro, a gente conheceu os punks do Rio de Janeiro. O pessoal do Coquetel, o Lúcio Fábio, o Coquetel Molotov, Aranha. E a gente começou já a fazer link com essas coisas todas. A encaixar pra dentro da música mais violenta, mais pesada. Durante a Contrabanda, a gente já começou a curtir mais o punk rock, o visual foi mudando aos poucos. E daí começou a formar-se a ideia de fazer uma banda punk. Com o nome de Companhia de Energia Elétrica Beijo à Força, inicia-se a banda e a primeira cena punk de Curitiba. No final da Contrabanda, ela foi se quebrando, na verdade. E virou duas bandas, virou o Beijo à Força para um lado e o Estação pro Inferno para o outro. E isso, pô, em 80, nessa cidade não existia, né? O Blindagem era uma banda, era o máximo de profissionalismo que tinha na cidade, né? Nós éramos amadores absolutos, né? Nessa época a gente associou-se também ao Tadeu, ao Marcos Prado e ao Edilson. O Tadeu é um louco, na verdade ele era amigo do Marcos Prado, né? Que ele gosta de escrever, na verdade, assim. Tô velho demais pra essas coisas, pô. Eu já passei, já fui hippie, eu já fui tudo que se pode pensar na vida, inclusive filho da puta, mas eu não quero mais sentir tendência nenhuma. E fiquei como observador da história. E a partir dali a gente começou, eu já tinha aquela coisa de ficar tocando violão e tal, e a gente começou a se fixar nas letras de música. E de lá pra cá foram mais de 1000 composições. Um dia a gente entrou no Bar do Lino. E tinham dois velhinhos que tomavam, não era Bar do Lino, tinha outro nome. E logo depois eu mudei ali pra perto e a gente começou a frequentar aquele bar e o Lino comprou o bar. E a gente achou engraçado, aquele cara de bigode falando aquele jeito meio Catarina, sei lá. Comecei o bar aqui em 1981. E esse bar era uma lanchonete, então era um bar normal, como tudo que é boteco normal. E a gente começou a ir pra lá e a frequentar o bar e ir pra lá sempre, jogava sinuca lá, e tinha uma outra turma que já frequentava o bar também do Lino, que era a turma dos taxistas, da moçada, que eu até hoje frequento o Lino, porque o Lino sempre foi um bar muito família, né? Apesar de ser muito pouco família, era um bar familiar, né? E quando chegou no sábado, o Rodrigão, da banda Beijo à Força, vieram aqui, eles moravam no apartamento aí do lado, e perguntaram para mim se poderia fazer um ensaio aqui. Eu digo, só pode ser domingo de tarde. Então, tudo bem.
Então a gente começou a ensaiar no Nino, ensaiar domingo no Nino. Como a gente bebia sempre, domingo era um dia de beber do meio-dia até... o pessoal trabalhava, né, do meio-dia até as 10 da noite. Era uma domingueira mesmo. E praticamente a gente começou a tocar lá ensaiando, porque a gente não tinha ainda local de ensaio, essas coisas, né? Então começaram as famosas domingueiras, né? Aí começou aquela loucura. Aí até eu virei punk também, sabia? Eu virei punk também. Então a gente começou a frequentar só o bar do Nino, que aí centralizou como QG, assim. Era o bar do Nino e o Volts. Só que o Volts a gente era meio proibido de entrar. E se um punk fosse num bar aqui em Curitiba, ele não entrava de jeito nenhum. Então, o início era aqui, vamos lá no Lino, porque é o Lino da Liberdade. Mas aí teve a coisa da acolhida do Nino mesmo, que deixou a gente começar a ensaiar lá. E o Lino, na época, achou muito interessante a ideia de fazer shows no bar dele. Como eles não tinham local para ensaiar, eles faziam um show gratuito, e isso atraía público para o bar dele. E o bar se tornou um ícone do movimento punk, uma coisa que talvez o próprio Lino não tenha ainda hoje inculcado a dimensão disso. No meio de tudo chegou o Márcio Batata na cidade. Vieram 2 punks de São Paulo que tinham a história de treta com os hippies e os cabeludos, né? Porque em São Paulo tinham gangues violentas, né? De cabeludos que pegavam os punks de pau mesmo e moíam, cara. Eu mesmo fui vítima até desses caras uma vez. E alguém viu um deles na rua e falou, apareça no Volts à noite. E os punks vão lá. Com a vinda dos punks de fora pra cá, começou a vir mais punk, veio primeiro o Márcio Batata, veio o Comprimido, a gente começou a viajar, começaram os caras de Juiz de Fora, aquelas coisas. Então a coisa começou a pegar uma coisa mais política mesmo, né? De movimento mesmo, né? De as pessoas andarem no visual já, essas coisas todas. Começou a existir os fanzines, aí saiu o primeiro fanzine, que era o Espectro do Caos, tivemos 2 fanzines. O Neguinho começou a rapar moicano, aí começou a andar com andar com soco inglês, a coisa começou a ficar um pouco mais pesada, assim, nessa época, no comecinho, assim. A gente vai num bar, ninguém, sabe que a gente vai lá. Se vai lá, é a fim de treta, né? Então, aí começou a ter as confusões. Aí aconteceu o primeiro festival punk. Foi num lugar de heavy metal, na verdade, que era o Operário, isso em 83, em novembro de 83. No Operário, todo domingo tinha shows assim, tinha 2.000 pessoas, 2.000 cabeludos, tinha a domingueira de rock, que tocava Nazaré, Slade, AC/DC. Eu fui lá, eu falei com o cara, com o presidente, eu falei, é o seguinte, a gente tem uma banda aí, tem os punks, e a gente tá a fim de fazer o primeiro festival punk de Curitiba. Depois eu fui para São Paulo com o Sérgio, né, o Sérgio Vira-Lobos, e a gente foi no Napalm, que na época era o clube punk, né. E, a gente conheceu o Clemente, assim, numa situação, assim, de bebedeira absoluta, eu e o Sérgio completamente bêbados. Veio tocar uma ideia com a gente não queria vir pra Curitiba. Vamos fazer um festival punk lá, eu gostaria que você tocasse, queríamos levar tua banda aí, tal, os Inocentes. Ele falou, não toco mais com os Inocentes. O negócio agora chama-se Skunk Neuróticos, a banda dele era os Neuróticos, né? Era o Clemente, o Tonhão, o Ronaldo e o André. E, através, assim, articulando os punks todos, assim, um fica na casa de um, fica lá na casa de outro, conseguimos lugar para eles comerem e tal. E assim foi feito o primeiro festival punk de Curitiba. Este show inseriu definitivamente o punk no cenário musical da cidade. Foi legal pra caramba, o evento super cheio. E a partir dele foi divulgado para uma massa de jovens roqueiros dos mais longínquos bairros da cidade. Eles viram uma coisa que eles nunca esperavam ver na vida, que eram os Neuróticos, a UTI e o Beijo à Força fez sua estreia. Aí eu fui lá, aí vi realmente o primeiro show punk da minha vida, que foi Beijo à Força tocando. Eu lembro da primeira música desse show, cara. Uma corda assim separava os punks, que na época eram uns 30, do resto dos 2.000 cabeludos, jaqueta preta, os caras ali, muitos a fim de encrenca. Esses 3.000 metaleiros, eles não curtiram muito o som. Que era gritaria e tal, os caras acostumados com heavy metal, né? Mas eu, cara, vi que aquilo ia ser minha vida, e foi mesmo. Eu, quando eu vi aquele show, no Operário, foi o começo.
Aí passou uma semana, eu raspei um moicano. Começou a crescer o negócio. Tomou o que tinha que tomar, era um movimento, não era um negócio, não era uma turma, né? Não era um movimento mesmo. A coisa andou e gente saiu, gente entrou e foi embora, né? Começou a pintar outras pessoas mais novas também. Mas a nossa faixa etária. A coisa começou a acontecer e a partir de então começou a aparecer banda e a molecada começou a se despertar. Comecei a ouvir o som e identificar certas músicas e o estilo do som. E na cidade eu comecei a procurar pessoas que também curtiam, né, esse tipo de som. Através do Fernando Tupan, que eu já era um agitador desde a época da contrabanda, eu conheci a rapaziada, Rodrigo, Ferreira e tal. Na continuação do Estação do Inferno, que era uma outra banda que eles tinham, a gente começou ídolos de matinê. O Beijo à Força, eu acho que foi a partir desses caras que eles começaram a entrar em contato com bandas de outros estados, principalmente as bandas de São Paulo, começaram a promover a vinda dessas bandas para cá. Então, com o passar do tempo, o que era assim, estritamente restrito a um grupo mínimo de pessoas, começou a crescer. Começou a aparecer os punks de volta, que era o pessoal da contrabanda, no Bar Linus, que era o Egito, etc. Magrão, durante toda essa época, continuou o Magrão. Aí ele falou, tá voltando os punks, não sei mais o que, vamos lá no Linus, vamos dar uma olhada, fomos lá no Linus, e vamos montar uma banda de novo? Vamos. Então nós começamos a frequentar o Linus, começamos a frequentar o pessoal lá, eu comprei minha guitarra, comecei a compor música, o Adriano tocava, o Magrão baixo, meu irmão tocava skiff por falta de dinheiro para comprar uma bateria completa, caixa e prato. A primeira experiência de aceitação de massa do punk rock curitibano se deu no Presídio Central do Paraná, quando o Beijo à Força e SS-20 tocaram para uma multidão de presos. Para um ônibus, uma manhã de domingo de 84, acho que comecinho de 84, um ônibus da Penitenciária Central do Estado, para buscar gente para tocar lá. Foi um show muito engraçado que a gente chegou lá e a gente achou tocar para 300 presos, não tinha. Chegamos lá, tinha uma parecia aqueles filmes Ática, tinha 1.500 presos no banho de sol, a gente passando com as guitarras levantadas assim, mostrando pros caras, e aquele monte de... A gente nunca tinha visto uma multidão a nosso favor, geralmente contra, né? Foi nós tocamos nós e a banda do Kevin, o SS-20. Como é que apareceu esse show? Eu não sei, saímos do Linus dentro do micro-ônibus, para lá fomos recebidos pelo pessoal da Jornal da Presídio, que eram os comunistas lá, e levaram a gente para um teatro assim, medieval, subterrâneo. Tinha um cara que batia no meu ombro, eu não sou grande. O cara batia no meu ombro, só tinha uma perna, a partir daí cortada. Então com muleta e um baseado na mão desse tamanho assim. E virou pra mim, quer dar uma tapa ou não? Eu falei, não, eu quero sair daqui depois do show, cara. Eu não quero ficar por aqui, não. Foi, passeou, conhecemos onde eles matavam os presos, eles levaram a gente pra passear tudo, conhecemos tudo lá dentro. E depois, assim, 3 anos depois, a gente continuava encontrando preso. Do lado de fora, né? Os caras, porra, eu vi um show de vocês lá na penitenciária. A gente, beleza, tudo no Badulino, né? Eu acho que foi o único acontecimento do gênero no Brasil, até, com certeza, no Presídio. Basicamente, os punks de Curitiba, todo mundo tocava em banda, numa época, principalmente no começo, assim, entre 83 e 86, todos os 40 punks da cidade, cada um tinha um bagulho pra tocar. Os punks, ou os around, assim, os satélites, que era um movimento relativamente pequeno aqui, né? Então todo mundo tinha banda, as bandas existiam, que eu lembro, SS-20, o Beijo à Força, Paz Armada, Indigentes, Maus Elementos. Quer dizer, 5 bandas no movimento de 40 era quase metade do movimento. Eu conheci o Gustavo no show dos 60. A gente marcou um encontro lá nas ruínas de São Francisco. Aí quando eu cheguei lá, cara, tava toda a cavalaria assim, cercando o Gustavo. Tinha 10 cavalos. Daí tinha o Edilson, o Galo e o Careca. E daí a gente tava juntando. Montaram a banda que eu considero a segunda geração, que foram os Maus Elementos. Vamos separar dos Estados Unidos da América.
primeiro show, assim, todo mundo achou horrível, né? Aí o segundo, eu lembro do nome do segundo show, que era Prometemos Melhorar. Eles começaram a tocar em todos os lugares possíveis da cidade. Existia um restaurante, um bar na 7 de setembro, e o cara conhecia um de nós e a gente fazia show todo sábado, né? Só que num sábado ia ter uma festa de casamento. E a gente foi lá, deu algumas coisas, tinha 2 andares, a gente estava no andar de cima, e de repente chegou a noiva. O pessoal subiu da festa de casamento, só tinha umas velhinhas tocando. E teve conversa, saíram lá de porrada. Aí eu fui chutar, os caras resolveram que eu não dava certo com o vocalista, aí colocaram a Andreinha. A Andreinha tinha um problema de visão, ela não via muito bem, usava óculos grossos e não conseguia lembrar das letras também. Então ela ia para os shows com o papelzinho das letras e tinha que ler na hora de cantar e não conseguia ler direito. E o resto da banda nem se fala, né? Imagina Edilson, cara, tocando baixo. Ninguém sabia tocar nada, eu não sabia tocar baixo, o Galo não sabia tocar guitarra e o Gustavo nunca aprendeu a tocar bateria. Mas o que foi mais legal é que todas as pessoas que começaram a ver essas bandas tocarem, começaram a trazer mais bandas novas. Saiu o Edilson, a gente montou o Pazarmado e ficou um negócio bravo. Foi um hardcorezinho bem feito assim pra ela. O Paz Armado tinha uma clássica confusão com a Câmara dos Vereadores por causa de uma letra falando do calote de um judeu, né? Teve uma tentativa de processo da Federação Israelita do Paraná, que tinha uma letra, que era o calote do judeu, que era, na verdade, a letra era contra a discriminação de minorias. Garotinho antepado, animal debilitado, era até muito educado quando aconteceu. Por um velho bem barbado, foi um dia contratado para que pintasse o lado de tempo judeu. E foi justamente o contrário, a federação colocou que nós éramos antissemitas. Imagine eu, sou descendente, sou afro-curitibano. Pelo fato de a gente sacanear os comunistas também achavam que a gente era da direita. E não era, a gente era justamente assim, era anarquista, né? Era contra os dois, né? Se desse pra botar os dois um pra brigar com o outro, melhor ainda. Levou o calote de um judeu, mas para um dia a vingança, ele prometeu. Paz Armada, o primeiro show dele foi na Casa de Cultura. Sabe quem convidou o Paz Armada a fazer show? Foi o último candidato do PT à prefeitura de Curitiba, Ângelo Baione. O PT aqui em Curitiba estava abrindo um bar, só que esse bar durou apenas a inauguração, porque eu dei a feliz ideia de colocar o Paz Armada para tocar na inauguração. Abriu a Casa da Cultura lá na Cabral, perto do Lins, e fizeram o favor de pegar e liberar a bebida para nós. A gente nunca tinha passado por isso na vida. E dar o bar para nós é um perigo total. Daí a gente pegou e foi pra lá, puta, aquela riparada do PT, artista plástico ripão, pintando assim com os potinhos de plástico no chão. Tinha lá um cara que estava, um artista plástico, que estava pintando quadro. Estava pintando um quadro na hora. E tava o Leminski também tocando violãozinho. A gente chegar a ver aquilo assim, eu só via a pancarada de pisar direto nos potinhos. E ficar marca de coturno por tudo. Ficou todo mundo doidão, atacou as tintas do artista. A gente começou a encrencar com os ricos, e uma porradinha aqui, uma porradinha ali, beber muita droga. No final, foi o trágico mesmo. Todo mundo muito bêbado. Tanto é que o Black, o nosso grande amigo Black, acorrentou o carro de uma jornalista lá fora, deu uma treta. Deu uma briga feia na frente do bar. Acabou a festa, chegou a polícia. Casa Cultura depois dessa fechou e nunca mais abriu.
E daí algum louco em Vitória resolve levar a gente lá pra puta que pariu, pra tocar, não sei aonde lá. E a gente foi. A gente foi tocar lá e vários amigos acompanharam, né? Quando chegamos em Vitória, a garota que levou o grupo pra lá, ela veio com cheque em branco e deu pra mim. Eu falei, aí careca, isso foi vocês jantarem. E deu aquele cheque em branco pra mim. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, quer dizer, então aqui a gente pode gastar o que a gente quiser aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos detonar. Em primeiro lugar, o povo é muito hospitaleiro até você cometer algum delito. O Black, para variar, nosso grande amigo, ele arrumou uma confusão com um músico local. Teve um cara que tava lá, assim, em Vitória, lá. O cara chegou e abraçou a namorada do Black. E o Black aí começou a socar o cara e rolou o wife. E quando nós percebemos que eles iam entrar em vias de fato, ou seja, iam cair na porrada, nós resolvemos levantar para tirar o Black da confusão. Só que na hora que a gente levantou para tirar o Black, o baile inteiro levantou com cadeira e começaram a quebrar tudo. O que aconteceu? Todo mundo que estava no bar veio tretar com nós. Aí ficou os punks contra o resto do mundo. Nessa confusão chamaram a polícia. A polícia já chegou dando tiro, veio duas viaturas da polícia atirando, os caras foram para fora, parecia que nós éramos sequestradores, assassinos, sei lá o quê. Aí começou uma gritaria. Quebraram minha perna, ai, quebraram minha perna. Era o Gustavo. Nisso, o Gustavão levantou, tropeçou numa cadeira e achou que tinha quebrado a perna, porque tinha bebido demais. Quando nós saímos do hospital, eu escutei um barulho, aquele grito assim, punk! Nós saímos, o Black começou a chutar todos os vidros de carro, o Marcos começou a estourar os para-brisas dos carros que estavam na praia, o Careca estourava os vidros dos prédios, a gente estava num local que tem vários prédios nos vidrões, né? Imagine só uma lata de lixo dessa altura, um barril, entrando pelo Banco do Brasil adentro. Eu não sei como é que deixaram a gente sair de lá. O show foi espetacular, assim, a casa lotada. Aqui, os punks lá do Espírito Santo picharam a cidade inteira. Quando eu cheguei lá no Espírito Santo, fiquei impressionado que todos os muros da cidade estavam escrito Passa Armado. Você tem que se foder, tá tudo tão errado, você pensa em se matar, você tem esperança, você quer sobreviver. Porque normalmente quando eu fazia show do Passa Armado, esquecia as letras, inventava coisas. Aí naquele dia eu não errei nada, então o show foi perfeito. E eu não sei, por alguma razão aquele povo gostou demais da gente. Durante esse tempo que a banda foi gestada e tocou, outras pessoas da cidade começaram a ver e começaram a nascer bandas novas. Veio Indigentes, veio várias bandas novas. No final de 85 a gente queria montar uma banda, a gente formou o Indigentes, foi a nossa primeira banda punk. E nosso primeiro show só rolou em 86. Eu tinha agendado um show no Bem Brasil, que era para ser uma casa para tocar música popular, mas abriu uma brecha e eu consegui montar um show com uma bandas punks, né, que foi uma coisa até inusitada, porque o lugar era para 5.000 pessoas. E tocou, convidei uns amigos lá, o pessoal da Indigentes para tocar, para abrir no Paz Armadas, assim, que era a banda que produzia na época. E abrindo no Spermo Grêmio do Rio de Janeiro, que era uma banda que estava começando, que ia ser legal para todo mundo. E a gente estava acostumado a ensaiar com uns baguinhos, uma coisa, de repente quando a gente ouviu a potência daquilo. Tinha um monte de punks, os punks, claro, curtiam esse som, mas aquela moçada que não curtia acabou dando briga, soltaram bomba e alguns punks brigaram junto com o pessoal e tal, e a gente tocando. Como é que é? Você vai mexer comigo não? Aí ó, pelo amor de Deus, eu quero ver. Chama aí, quero ver. Vocês são puta mole, vocês são puta mole. Começaram a jogar garrafa de cerveja no palco. Eu era muito mais bem educado, tinha uma corrente no meu bolso.
puxei a corrente do bolso e tentei abrir a cabeça do nobre atirador de garrafas quando fui algemado e fui detido pela polícia. Aí a Moema trouxe o Collier para tocar a primeira vez em Curitiba, foi lá no Clube 700, e daí a gente acabou conhecendo o Redson. 2 meses depois, rolou o Festival Punk em São Paulo, no Teatro Bandeira. E o Redson chamou os indigentes para tocar lá, junto com os Camel, o República e Pinochet Boys. Quando a gente chegou em São Paulo, que nós chegamos no teatro, o pessoal que estava lá já fugiu, cara, foi muito engraçado. Eles fugiram, porque nós éramos uma gangue, porque existiam várias gangues em São Paulo na época. Tinha os punks da City, tinha os punks da Morte, tinha os punks não sei do que, tinha os carecas do subúrbio. Então em São Paulo a barra era pesada mesmo. E nós não sabíamos disso, não tínhamos nem ideia. Eles neguinhos mesmo falavam pra mim, não vai pra lá que você vai morrer, não vai pra cá que você vai morrer. Mas foi a partir dessa época que a gente começou a conhecer São Paulo, as bandas, tocando inclusive com algumas. Começar a conhecer São Paulo foi um grande passo. Quando a gente chegou lá, a gente começou a entrar em contato com outros punks, começamos a descobrir que a gente realmente vivia aqui num mundinho isolado. Não demorou muito para Curitiba notar os punks na cidade. Pô, era um puta visual, né? As pessoas na rua, os caras, tinha gente que parava e me chamava de louco, filho da puta, você é louco, você vai morrer, vamos te matar, os caras falavam. Galera querendo me bater, e você vai no ônibus, te olhando. Hoje em dia você vê, a galera não é sossegada. Né? O pessoal era muito mais agressivo com você, as portas eram muito mais fechadas. A gente nunca organizou passeatas, mas nós passeávamos em 30 pessoas na Rua 15, o que era praticamente uma passeata que parava a rua. Existia um propósito anti-governo, não participação, mas ao mesmo tempo não puxar. Eu acho que não era uma coisa tão contida no movimento como é hoje em dia. Era uma anarquia persistente, uma anarquia individualizada, ou seja, cada um tinha uma proporção de revanche à sociedade dentro da sua porção. Na época, isso foi uma novidade explosiva, assim, né? Os jovens podia ver que já saíram turbinando, né? A polícia chegava bastante, assim, quando a gente via, de repente tinha 5, 6 camburões em volta do mundo e a gente não tinha tempo nem de levantar a mão. Já ia pra parede, eles levavam o camburão. Quando chegava a polícia, eu até dava risada, porque o pessoal já não precisava nem mandar pôr a mão pra cima, já estava tudo com a mão na parede. Então era até interessante porque as pessoas não se aproximavam. Punk andava só com punks. Nós saímos do Bar do Limo e atravessávamos a Rua 15 até o Volts. A nossa casa virou um Volts e o espaguetinho ali na esquina. E ali que ali ficou. O Volts na época, cara, foi o menor bar do mundo, cara. Que não dava para entender como um espaço tão exíguo, cara, tão apertadinho, coubesse tanta gente, cara. Devia ter no máximo 30 metros quadrados aquele ali. E estava sempre lotado, o bar enchia dentro e enchia fora. O Volts foi como se fosse um catalisador de novas pessoas para o movimento. Era um lugar que já estava virando meio folclórico na cidade. Para aquela pancarada. Nessa altura já começou a aparecer mais gente. O interessante de tudo é que a gente sabia do Volts. Então a gente não ia no Volts porque achava que era uma outra galera, né? Inimigos, sabe? Coisa de piada, coisa de gangue, sabe? Foi um período assim muito divertido, onde as amizades assim se fortaleceram. Em meados de 86, o Teatro Guaíra, respeitada instituição cultural da cidade, abriu espaço em sua programação para as bandas. Assim, Beijo à Força, Paz Armada, Indigentes, Máquina Zero, Mea Culpa e outras fizeram a Semana Punk e New Wave. Começou a surgir punks de vários lugares.
Por quê? Começou a rolar a música, a gente começou a divulgar, né? Essa informação, ela foi espalhada pela cidade. Começou a influenciar o punk, foi a circular no centro da cidade, de observar os outros punks, até mais precisamente os punks das antigas. Aqui na região do Portão, né, tinha o Canil, tinha o Cachorro, tinha um pessoal que acabou fazendo amizade com a gente também, de ver, no lado da Ordem, de ver turma. Até na Boa Vista eu conheci o pessoal também. O Elson, o Davi, o Márcio, uma cambada legal. Essa fase do movimento punk dura de 83 a 86, que era que é a parte clássica mesmo do movimento punk na cidade, que eu acho. A partir de 87, percebe-se uma mudança na atividade punk na cidade. Aumentou o número de pessoas, né? aumentou a divergência de ideias. Começou um capítulo novo, eu acho, da cidade. Aí nessa época o Oi começou a acontecer, mesmo sai comigo. De 87, o Ingênuos acabou. Parte dele formou o Missionários, a primeira banda Cycle. E parte dele formou a primeira cena Oi, que foi a Resistência Nacional. Por que alguns migraram para outros movimentos? Porque existia similaridades. Similaridades às vezes em conduta, similaridade às vezes em música, similaridade na agressividade, ou talvez o cansaço de tudo isso e querendo ver outras coisas. Na verdade os bares foram fechando e foi chegando uma geração mais nova também, que é o pessoal dos punk do centro. Mais ou menos nessa época, tipo, as gangues começaram a ficar pequenas. Assim. Então, por amizade, por contato, o pessoal começou a se juntar para montar uma turma só, que era justamente uma fusão. E tinha um pessoal que veio da Boa Vista, tinha um pessoal que veio da Santa Ifigênia, daí na Barreirinha, que era eu e mais uns 10. Daí tinha um pessoal que veio do Boqueirão, que era o Baduí. Vamos chegar nos caras, vamos ver qual é dos caras, vamos conversar, vamos fazer intercâmbio. E foi onde a gente chegou no toco, a gente chegou no alfinete, a gente tinha um ponto de ponto que era a Praça Carlos Gomes. Punk da Central tem o quê? Que era os punks brasileiros, grande punk da Carlos Gomes. E como a gente se encontrou, a gente começou a andar junto, então a turma cresceu. Daí a gente começou a fazer festa, começou a criar coisas, sabe? Tentar montar banda em conjunto. Em sequência teve a New Time, que era uma boate de puta, assim, que acabou virando um clube punk, que ninguém me pergunta como, cheio de espelho, assim, muito louco. E eu falei pra ele assim, deixa eu trazer uns discos, não sei, você rola. Então, isso era na sexta, no sábado, que estavam com pesos. Olha, a gente está se encontrando na 7 de setembro, na New Time. Pô, legal, então vamos começar a levar a galera lá. O New Time era só o som mecânico e você passava o vinil pra ele, passava o vinil do sub e a galera folgava. Daí é uma das que foi conhecendo mais gente. Foi conhecendo o pessoal do Capão Raso, foi conhecendo o pessoal da Santa Cândida, do Auer até inclusive, que daí até do Auer a gente vinha do Boqueirão, do Auer, já mais ou menos com um comboio, mais ou menos uns 15. Para frequentar a New Time. Tentei conhecer a New Time, eu entrei uma noite, eu e o Black, nós fomos convidados por um moicano para fumar um baseado no banheiro. Enquanto fumávamos e bebíamos e trocávamos algumas ideias, escutamos uma barulheira infernal do lado de fora. Mas a gente aguardou, é óbvio, né? Estamos perto, fumando, bebendo. E quando a gente abriu a porta assim, do banheiro, o bar estava totalmente destruído. E tinha rolado uma das brigas monumentais lá. E mais ou menos nessa época aí, teve uma briga com o pessoal do Kit Delog, lá, do Kit, sei lá da onde foi, e como tinha mais punk do que milico, os milicos acabaram apanhando. E daí os caras foram no quartel, reuniram muita gente, já tem uns 100, e vieram pro centro pra caçar os punks. E os punks, mais umas gangues ali, o pessoal de torcida organizada, não foi só punk na verdade, tinha mais coisa ali porque era muita gente.
reuniu muita gente. Foi reunido para combater os milicos, uma coisa muito exótica, assim, aconteceu na cidade. Acho que não teve nada parecido, assim. O pau fechou, assim, na Carlos Gomes, a briga veio pela rua 15 inteira, por volta de uma meia-noite, mais ou menos, e teve muita polícia, muita coisa, e os punks ganharam essa luta, inclusive. Ganharam, que causou uma repercussão grande a dessa. Pega o jornal assim, guerra entre punks e milicos. Punks levam ao melhor. O Calil chegou a sair uma foto, não tem, no jornal que tinha o milico correndo e o Calil ia dar uma rasteira no cara, assim, na foto que saiu na capa do jornal, na primeira página. Foi uma época meio confusa, assim, de muita confusão, né? Era uma época que as pessoas brigavam muito entre si também, de vez em quando, isso acontecia. Tinha os punks da Ucrânia. Mas os punks da Ucrânia era uma coisa interessante, eu nunca fui amigo de nenhum deles. Toda vez que a gente se encontrou, eles brigam. Nossa, da Ucrânia assim, sempre teve uma tradição de briga, assim, desde a década de 70, o pessoal cresceu escutando falar de briga, né? Tinha umas coisas de comportamento que eu não gostava, entendeu? Tipo de sair, brigar, quebrar coisa, ter aquele comportamento pesado, eu não curti. Aí daí vem com essa questão de indivíduo mesmo, comportamentos assim, obtusos, que eu não me identifiquei, e na minha percepção de movimento não tem nada a ver. As brigas começaram a evoluir, daí tinha os headbangers que começaram a crescer na cidade também. Daí tinha gangues lá do Vasquinho, tinha gangue não sei aonde, no Cabral, não sei mais o que. A gente estava bem com quem? Claro. Com os skinheads e eles detestavam os skinheads. Como já tinha skinheads na cidade que brigavam conosco e com os headbangers, era mais fácil se unir com os headbangers também, né, contra os skinheads. Sempre que a gente encontrava esses caras aí, no final era briga. Coisa, de repente, de briga armada, a gente chegou num beco perigoso, assim, a gente tinha muito inimigo por aí. A gente não podia nem ir pro centro da cidade, mas o cara disse, ó, bora, cara. Inclusive na época saiu no Diário Popular, punks, gangues de punks, matam um garoto, alguma coisa assim, foi onde sujou a imagem do punk. Foi uma época muito escrota, perto daquilo que tinha sido a diversão do começo do punk. Porque eu acho que meio que a gente ficou com o saco cheio dessa coisa de confusão, de você não ter sossego, ou de sempre achar que você tinha que ter uma postura. Até que surgiu a Night Fever, que era ali na Matheus Leme. O Night Fever ficava em cima, a gente andava um barco ali embaixo, e a gente tinha cuidado de porões. É um lugar que ordenhava vacas, né? Embaixo assim era chão batido, né? E em cima rolava show, né? Rolava som. Você levava uma fita no domingo, o cara tocava, então a galera ia lá pra dançar. E tinha punk, bastante punk de longe, cara. Ia no Night Fever, né? Tinha uns punk bem estranhos, cara. Obviamente já tentamos organizar show, inclusive teve shows. Foi uma época que os headbangers e os punks começaram a andar mais junto, né? Eu acho que isso avacalhou um pouco, né? Porque contamina, né? Punk é punk, né? Muita briga, os caras não se davam com não sei quem, rolava muito pancada, facada, quebrada. Ele era um pouquinho gangue, né? Depois da Carlos Gomes, a maioria dos punks já se mudaram para os punks da Rua 15, com a Marechal Floriano Peixoto, né? Onde teve aquela divisão também. Daí o Praça Ucrânia ficava um grupo, Carlos Gomes já não tinha mais, e a Rua 15 continuava fervilhando. Daí a gente montou alguns shows nessa época aí, trouxe bandas de fora, sabe? E veio o pessoal de Londrina, de Jorge Regresso, que ficou muito boa. Os caras daí em Londrina tinha umas coisas de anti-música. As bandas de Londrina falam quanto o cotidiano, o dia a dia, a verdade. Jorge Regresso, regime carcerário, claustrofobia, encontro social, essas bandas a gente sempre era junto. Praticamente a gente ajudava os caras a fundar a banda. Na cena nossa, assim, a primeira foi do Jorge Regresso. Eu tocava no contrabaixo, o Gia era vocalista, o Abelha guitarrista e o Pacheco tocava bateria. Depois apareceu a minha, fazendo tudo social. Era eu, o Hélio, o Morto e o Cambé. Tiveram vários grupos assim, né? Os proto-punks aqui onde aí. Fui conhecendo o pessoal lá do meu bairro, começou a andar junto comigo e tal.
Mas era restrito à cena simplesmente do bairro, coisa de gangue mesmo, coisa de bairro. 87 que a gente foi conhecendo aos poucos o resto do pessoal, foi surgindo punk em várias regiões da cidade. Na época não tinha um volume grande de figuras, né? Mas acabou ficando o pessoal que gostava mesmo, que era o pessoal que botava uma cara aí no mundo, né? Então até hoje, né, cara? Esse mesmo pessoal aí. Saiu os fanzines punks. Foi o primeiro que eu vi, foi Utopia, assim. Começou a ter um esquema de show, assim, a gente começou a trazer várias bandas de fora. A gente produzia os shows, a gente fazia os próprios fanzines, conseguia um espaço em rádio da universidade, fazia um programa de rádio. O próprio punk abria as portas, corria atrás, né? Não esperava que alguém viesse e falasse assim, vocês são legais, estão fazendo uma coisa diferente, vamos dar essa coisa. Não é assim, a gente persistia assim na coisa, né, cara? A gente tinha que fazer por nós mesmo, que ninguém ia bater na sua porta e falar, viu, você quer gravar um CD, você quer produzir isso, não, a gente tinha que fazer. Em 87, a gente conheceu o Toco, que era um punk de Curitiba, que a mãe dele morava aqui em Londrina. E através dele a gente foi conhecendo também, a gente expandiu, a gente foi conhecendo o pessoal de Curitiba também. Primeiro cara que eu fui foi uma abelha. A abelha falou assim pra mim, cadê uma festa lá na nossa, nome CJ, o cara já me mostrou um negócio de fanzine lá, que era ele e um tal de cientista. A gente conheceu o Toco nessa época. Como a semana de Desordem e Regresso, ele arrumou um festival pra gente tocar em Curitiba. Quando eu cheguei lá, marcou muito, eu vi um monte de gente que curtia visual. Tinha bem mais banda aqui em Salvador, tinha gente bem mais informada, tinha mais canais para você ter som, para você... Tinha loja, música viva lá e tal. Era um lugar que o pessoal era mais ativo, assim. Agora eu nunca achei muito assim, que era uma coisa meio politizada. Era mesmo aquela coisa de todo mundo junto, vai no show, bagunça. Mesmo assim, eu acho que a galera, no meu tempo, já veio com outra visão. Já veio meio que tentar mostrar uma ideia, mostrar que não era bem assim, não era quebradeira. Uma coisa do pessoal se acalmou um pouco mais. Daí existia ali, na região do Lago da Ordem, tem a UP, que hoje em dia reformaram tudo. E ela estava abandonada, fazia muito tempo. Sempre íamos no Bar do Cardoso, sempre víamos o espaço assim, isolado, abandonado, né? Tava se deteriorando. A gente ficava fazendo a reunião sempre ali na frente, ou na escadaria, né? Porque não tínhamos acesso lá dentro, né? Ele tentou entrar em contato com a UP, com a Uni, com um monte de gente. E como ninguém obteve resposta de ninguém, a gente tentou organizar um show ali, que a ideia era fazer um show. E a gente falou, vamos invadir esse negócio, vamos aproveitar, e daí a gente invadiu. Surgem novas bandas, festivais e encontros de fanzines. O pessoal foi chegando, e som, e bandas. Tinha umas bandas tocando com baixo normal, né, com 2 cordas, bateria com baqueta de vassoura. Era meio anti-música, tudo posta acumulada, extrema. Na época eu tinha uma banda que chamava Anticaos, que era bacana, assim, e a gente tocou, acho que o maior público, assim, underground, então a gente tocou na vida, foi na UP ali. A gente chegou a fazer show só pra punk, que chegou a reunir 100 punks, 120 punks, né? Shows só em Curitiba, só locais, sem contar os encontros que rolavam na UP na época, eram encontros que chegavam a reunir 200, 300 punks até. Acabavam os shows, os caras se jogavam nos campos, nas salas, porque a operação cheia de salas,
se jogavam nas salas lá, ficavam lá, discutindo, bebendo, entrando, saindo, indo para discoteca, voltando. E no outro dia, a gente chegava, montava a aparelhagem de novo. Aí chegava às 8 horas da noite, começava a fazer o som de novo. E o bar do Cardoso abria, aí os planos entravam para o bar do Cardoso, ficava aquele movimento de gente entrando e saindo. O movimento punk começou mesmo a borbulhar, a crescer em Curitiba, quando os punks começaram a frequentar o antigo prédio da União Paraense dos Estudantes. E foi quando os punks começaram a se organizar em torno de uma ideia não só cultural, que era o lance de fanzine, de música, como um movimento social político de contestação. Nós fazíamos muitos fanzines e montávamos muitas bandas, fazíamos muitos protestos na rua também. Coisas organizadas. Com panfletagens, com passeatas, com movimentação de fanzines. Nós vamos fazer um fanzine, né? Que eram Flores Absorvidas, que era a intenção de juntar as meninas, né? Tinha as meninas, mas daí namoradinha dos punks, né? E nós queríamos mostrar que nós também, né, fazíamos parte, né? As meninas tinha uma questão cultural envolvida com anarcofeminismo, tinha movimento antimilitarista. Não acreditava muito nisso. Quem vai levar a sério música, cara, com cabelo bloqueado, com as faixas? Ai, o mundo não está legal. O mundo já não estava legal antes, isso punk vai continuar não estando legal depois. Então vários punks não achavam que seria uma postura, não encaravam isso como uma postura punk. Eu acho que começou porque uns queriam saber muito de política e a nossa laia não queria saber de política, queria saber de música, diversão. Eu acho que quando começou a pintar essa ideia de um era anarcopunk, o outro era punk 77, cada um começou a se identificar com uma corrente e acabou virando uma coisa separada. Quando existiu a UP, não parece, antes foi uma coisa assim, que sustentou o movimento punk Curitiba. A partir do momento que acabou, assim, os caras resolveram cortar os punks da UP, a coisa começou a andar devagar. E daí a UP foi desocupada e, bem dizer assim, deixaram morrer, né? Porque deixaram cair a casa. Os anos 90 trouxeram fragmentação ao movimento punk no Brasil. Além desses decorrer desses 15 anos que eu estive envolvido, rolou muitas facções assim, existem até hoje, assim, tanto politicamente como musicalmente. Uma vertente punk foi para um lado mais ideológico, né? E outros punks foram para um lado mais musical. Passando o tempo, já criaram várias divisões, então em alguns pontos no meu modo de pensar foram positivos e alguns foram negativos, sei lá. Mas também se começou no punk, que eu acho que daí já começou a virar um pouco de religião, já modificou muitas coisas. Tá vendo por um caminho diferente do que é o punk. E pra nós punk era isso, né, cara? Era beber mesmo, que a gente para falar, falava na música. As bandas que tinham na época, os fanzines, sem muito radicalismo e fanatismo besta, que tinha essa marca punk, JR. Foi achado de idiota, de alienado, pelo fato de não ser político. Eu particularmente nunca tive essa coisa. Punk é anarquista, punk é socialista, punk é comunista, punk é punk. Não precisa ficar martelando na cabeça que enche o saco mesmo. Aí começou a treta. A ignorância tomava conta de ambos lados, assim. Rolava uma porrada entre punk e 77, JL 77. Era uma coisa que eu não me conformava, porque eram os homens que brigavam, né? Os meninos pararam, todo mundo parou de ir, não sabemos se foi por causa das tretas geral, que dava direto no Linus, que a gente tava cansado já, a gente todo final de semana, toda noite geral. Foi triste aquela época de ver, sabe, o bar assim parado assim. Mas aos poucos ele foi se levantando e começou o povo aparecer apareceu outro de novo, e começou de novo como agora tá, né? O povo voltando.
A música e a atitude punk são incorporados por diversas tribos que fazem o cenário underground dos anos 90. O movimento punk no mundo inteiro aconteceu. Ele fragmentou para tudo que aconteceu nos anos 90, né? Pro alternativo, pro ska, pro oi, pro rockabilly, pra música eletrônica, tudo saiu dessa Big Bang inicial do punk, né? O Nirvana não teria sido Nirvana se não tivesse acontecido o punk, sabe? O próprio Britpop, toda essa atitude hoje dos Strokes e de bandas que apareceram, tudo isso é fruto do próprio punk, sabe? Todos eles cresceram ouvindo Ramones, ouvindo Sex Pistols, ouvindo hip hop. O punk ensinou a volta do simples da canção, né? Essa coisa que acho que tinha perdido. As músicas eram pretextos para as viagens no meio, sinfônicas que tinham no meio. Eu acho que o punk resgatou essa coisa a canção com 2 versos da estrofe, daí cai no refrão. Você começa a perceber que aquilo não era só um movimento musical, não era só uma coisa assim, tipo, vamos curtir um rock no final de semana. Essa coisa da cultura punk, do movimento punk, foi uma coisa revolucionária para tudo, né? No mundo inteiro. E o Brasil pegou essa coisa, né? A imprensa nanica, tudo que é alternativo vem do punk rock, vem da filosofia do punk rock, né? Que é o não ao broadcasting, né? Quebrar o que é grande rede, né? Fazer a micro rede, assim. A internet é uma coisa essencialmente punk. A gente criou essa ideia de gravadoras independentes. Hoje existem muitos selos independentes e hoje a música sobrevive muito mais nessa coisa do espaço independente, dos selos independentes. Eu acho isso importante porque a gente acabou criando essa cultura de selo independente também. Então tudo isso aconteceu por causa do punk. Se não tivesse acontecido o punk e a New Wave, não teria acontecido nada disso, não teria aberto para tudo isso, né? Pô, não existiria 92, não existiria um monte de espaço que tem no Brasil inteiro que eu já tive oportunidade. Os espaços se renovam, acabam, mas tem uma renovação, né? Sem punk não existia nada disso. Né? Não teria um movimento tão forte que fizesse toda esse rebuliço, essa revolução. Curitiba não tinha, né, João? Curitiba não tinha nada. Hoje tem 300, 400 bandas. Hoje tem espaço, hoje o pessoal sabe o que é ter um show alternativo. Isso tudo começou com o movimento punk, o comecinho do movimento punk lá no Linus, com o Beijo à Força, com uma cultura alternativa que era contra o que acontecia na época, que só tinha hippie, cara. E a partir dessa sementezinha do underground que a coisa começou a andar. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque não existia mais nenhum foco em nenhum lado da cidade. O punk aqui em Curitiba ele abriu a porta para todas as tribos urbanas que vieram depois. Todas. Foi uma das coisas boas que o punk trouxe. Ele abriu para os alternativos. O punk abriu mais portas para outras tribos que para ele próprio, assim, entendeu? Se não tivesse existido o punk, a New Wave, enfim, todo esse movimento todo, acho que não teria acontecido nada do que aconteceu nesses anos posteriores. Para o meio musical, eu acredito que se não fosse essa época, 79, 81, okay? Não existiria a época de hoje, se não fosse desenvolvido como foi. No começo dos anos 90, surgiu uma nova cena de bandas, Pinheads, o No Milk Today, Slack Nipples. Tinha a cena do próprio 92, que foi no começo dos anos 90 também. O pessoal do Pinheads, eles tinham bastante material gringo. Quando eu conheci eles, eu já trabalhava com rádio na Estação Primeira, e a gente teve a ideia, por essa riqueza de material que a gente tinha, começou o programa Hardcore em dezembro de 93, que foi até o final da estação, que foi em maio de 95. A partir dali, o punk rock e o hardcore passou a ter grande visibilidade na cidade, né? O Pinheads abriu pro Toy Dolls em 95, o João Gordo veio produzir a demo do Pinheads em 95 também. Daí surgiu a Barulho Records como gravadora, como selo, lançando as próprias bandas, lançou o No Milk Today pela Barulho Records, e eu já entrei com o Punk Rock Radio e já tinha um grande intercâmbio, já tinha uma gurizada curtindo hardcore, punk rock. Foi uma cena interessante que perdura até hoje. E hoje, é bem diferente. Hoje em dia tem espaço para todo lugar.
Hoje é muito mais fácil se organizar um show, é muito mais fácil você expor suas ideias diferentes, assim, de ideias diferentes da sociedade. O jovem tem um veículo maior assim, para se expressar. No ar, mais um Punk Rock Radio. Hey, Punk Rockers, boa tarde. Estourando nas ondas do seu rádio, mais uma edição do primeiro e mais tradicional programa do rádio brasileiro, dedicado ao punk rock em todas as suas vertentes, o Punk Rock Radio pelas ondas da 96 Rock. Eu sou o Mauricião e vamos logo... Eu conheço muitos caras que deixaram de curtir a cena por um bom tempo, que estão voltando. Tenho amigos lá, ligados ainda, fazem fanzines, cara, tem banda, que tocam, tem selos, cara, tem muitos, inclusive, que já sobrevivem disso, coisa que nos anos 80 não rolava, cara. Eu vejo com bons olhos, assim, eu acho que esse espírito que é legal. Eu acho que o legal é isso, cara, hoje em dia, assim, saber valorizar essa galera. Mesmo que eles não valorizem, no caso, a gente, por ter dado o pontapé inicial nisso. E a gente continua, a gente não soltou bastão porra nenhuma. A gente tá com a nossa cena aí, ela tá forte. Muita gente bem intencionada e dentro do espírito continua frequentando. Independente que seja sacobile, skinhead ou metaleiro, que seja, o espírito é o mesmo. Eu estou aí até hoje batalhando junto com o pessoal da música impopular curitibana, tocando, né? Em 13 de novembro de 2003, 20 anos após o primeiro festival punk, a cidade contabiliza dezenas de shows punks internacionais. Bandas que aquela garotada de 1983 jamais imaginaria encontrar na vida, tocaram por aqui. Show do GBH a gente encontrou os velhos. Show do Varucas a gente encontrou os velhos. Show do Exploit que foi fazer foto no memorial, encontramos os velhos. Quer dizer, os velhos estão aí. Mas quando acontece um evento, você vai nos eventos. Você vai no evento relembrar. A gente gosta de tocar no Ninho. É onde tem aquela coisa de tocar pra velha guarda, pra moçada mesmo, né? Moçada, pra velhada, né? Hoje em dia, os tiozinhos lá do punk rock. Que o punk rock virou uma família, né? Quem sobreviveu, tá aí. Pô, Marcos Prado foi um cara muito forte. Foi um dos caras que dentro do movimento punk, ele foi até o final com essa história. Foi uma das novas propulsoras do movimento, porque o Marcos era um contestador, ele era um anarquista assim, por excelência. Por ser poeta, eu acho que ele já era um punk antes de saber que existia o movimento punk. Era um cara que era poeta full time e nunca se adaptou muito, nem ao emprego e tal, por conta disso, né? Ele era um rebelde visceral mesmo. Então o Marcos Prado, pô, é um dos caras que morreu dando a vida dele pela causa underground. Infelizmente teve essa coisa em um ano, né? A gente perder, pô, o Nereu, perdeu o Pica-Pau e por último, pô, perdeu o Maranhão, né? Essa coisa. Então são pessoas que são eternas, assim. Então eu sinto falta às vezes.
Voltas pretas. Mas entre quem? Onde nós estávamos remontado no cérebro ao passado, né? E aquelas bandinhas de fundo de quintal que ninguém dava chance, daí eu já comecei, dava para todo mundo o lugar, entende? O acesso aqui. É significante para você querer gravar esse clipe. É uma pessoa que dá um valor para você, sabe, que te chama de uma coisa. Pô, você fez parte disso, fez parte daquilo. Isso é gratificante também. O movimento punk nunca há de morrer. É, o rock é bom, o rock continua bom por causa do punk rock, né? Eu agradeço toda essa galera que vieram por aqui, que passaram por aqui, estão passando. Essa juventude me dá mais energia, me dá força. E eu continuo ainda, só tenho que agradecer essa juventude, esse pessoal. No fundo, nós éramos e ainda somos um bando de moleques, cara, querendo fazer coisas horríveis. Apenas isso, cara.